Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, uma mensagem para o seu coração. Bom, a devocional de hoje vai nos falar sobre Deus nos abençoa nas nossas lutas. E o texto básico que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Daniel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 20, que diz assim: Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Essa situação é uma situação em que Daniel tinha passado, porque as pessoas, aquelas pessoas ali na época, aí no versículo 5, do mesmo capítulo 6, diz assim: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, ou seja, eles armaram tudo, eles armaram uma emboscada para Daniel, para que somente os deuses da época pudessem ser adorados. E quem não adorasse, quem não se prostrasse diante daquele rei, daquele Deus, iria para a cova dos leões. E aí Daniel, ele não fez isso. Daniel, ele foi e orou ao Deus de Israel. Então acharam ele nessa situação. E aí no edito do rei, estava específico de que quem não adorasse aqueles deuses iria ser lançado na cova dos leões. Daniel foi adorar o Deus de Israel, como era de praxe, como era de costume de Daniel. E aí acharam esse dolo, acharam essa questão, entre aspas, né? E aí o rei pegou Daniel e teve que se cumprir o edito, lançar Daniel na cova dos leões. Mas aí é que está o mistério de tudo. Deus, ele podia muito bem ter mudado toda a situação. Deus podia ter muito bem enviado um anjo naquela hora e selado aquela cova. Mas Deus resolveu abençoar Daniel dentro da luta que Daniel iria passar. E aí Daniel não foi evitado que Daniel fosse jogado dentro da cova. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo naquela hora e fechou a boca dos leões. E Daniel saiu sem nenhum arranhão, sem nada. Muitas das vezes Deus faz isso conosco. Às vezes nós queremos que Deus nos tire da nossa luta para que Ele possa nos abençoar. Mas quase sempre Deus vai nos abençoar dentro da nossa luta. Dentro daquilo que eu e você estamos passando. Porque eu fiquei pensando, poxa, se por acaso às vezes Deus nos tirar da luta para nos abençoar, às vezes eu e você vamos falar que foi pela nossa força, que foi pelo nosso braço. Mas quando Deus nos abençoa dentro da nossa luta, é inegável que houve a manifestação de Deus nas nossas vidas. Então, se você está passando por alguma luta, se você está passando por alguma situação adversa, não fique preocupado em querer sair dessa luta. Não fique preocupado em querer sair dessa situação. Não fique preocupado em querer sair desse deserto. Porque Deus vai te abençoar nesse deserto. Deus vai te abençoar nessa luta. Foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel saiu e Deus abençoou o povo no meio do deserto. Às vezes queremos fazer com que Deus nos tire dessa luta para que possa nos abençoar. Mas também precisamos entender que Deus, muitas das vezes, quer nos abençoar dentro da nossa luta para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele é o soberano e que Ele pode fechar a boca do leão. E que Ele pode enviar maná do céu. E que Ele pode enviar nuvem, que Ele pode enviar coluna de fogo. O próprio Jesus foi tentado no deserto. Então, Deus, Ele faz isso conosco. Ele nos leva para o deserto para nos abençoar. Às vezes, Deus está te levando para essa tua luta para te abençoar. Deus está te levando para essa situação para Ele mostrar para você que Ele é Deus e que Ele tudo pode. Um abraço. Deus abençoe a tua vida.